qual que é realmente o ponto chave dessa questão das palmas na Santa Missa? É uma questão muito importante também, que talvez tenha sido o primeiro grande post que trouxe muita gente para o perfil. Né? Porque é muito importante a gente pensar o seguinte. A igreja lançou um documento em 1980 chamado Das Legítimas Variedades, onde, entre outras coisas, a igreja dizia que parem de invencionismos na missa, mas a gente tem que pensar o seguinte: nós temos duas realidades distintas aqui. E aí ele começava dizendo assim: existem povos que foram evangelizados há muitos anos e povos que são recém-evangelizados. Para os povos que foram recém-evangelizados, às vezes palmas e danças são parte, basicamente, do que eram os seus ritos religiosos, e com decoro eles podem ser utilizados na missa. Só que o que é recente? E aí eu tenho que entrar como historiador para fazer a hermenêutica do documento. Recente são os povos que foram colonizados, que foram, na verdade, convertidos no século XIX em diante, ou seja, 1850 em diante. Não é? E aí então nós vemos lá, por exemplo, algumas missas celebradas na África, não é? Então no Congo, não é? Onde você percebe o quê? Um movimento ritmado de palmas, de dança. Mas por quê? Porque eles vivem e viveram, não é, de certa forma, como povo, aquilo como sendo algo sagrado. Isso. Então esse é o ponto principal. Nós não somos um povo que foi colonizado recentemente, que foi convertido recentemente. Nossa colonização começou em 1500. Né? Os primeiros padres jesuítas chegaram aqui em 1532. Né? Então essa é a questão. E desde muito cedo nós aprendemos, não é, um lado, até a gente poderia dizer assim, do rito, que é o rito sempre muito bem celebrado, a igreja como o templo sagrado, não é, e tudo mais. E aí o que a gente fez? Para nós, palmas é algo profano. Então, o que resume a ideia é aquela frase de São João 23. Não batam palmas ao Papa dentro da igreja, nem ao Papa. Porque para nós, as palmas, elas não são palmas onde você está batendo palma porque aconteceu alguma coisa ou alguém falou alguma coisa bonita. Às vezes a gente fala palmas se associando com questão de, por exemplo, danças, não é, coisa do gênero. E para nós, do ponto de vista humano, isso é profano. E tanto que a liturgia ela tem os seus estilos próprios de música, que são aqueles estilos que permitem que você ouça Deus melhor, não é? Que Deus fale diretamente com você. E aí então, outra coisa, mas nem no hino de louvor, a ideia a missa é um ato que começa com o sinal da cruz e termina com a dispensa do povo. Então, dentro desse ato, nós vivemos o mistério pascal de Cristo, de sua paixão, morte e ressurreição. Então, cabe palmas, cabe danças dentro da nossa cultura ocidental, onde nós temos uma seriedade do rito, mas ao mesmo tempo também a leveza, né, de você vivenciar o mistério. Palmas e danças estão associados com uma realidade profana de fora do templo. Então, o documento ele deixa, de certa forma, claro que para alguns povos funciona, mas para nós não funciona. Entendi. Acaba que... Mas, vamos aprofundar. Chega a ser pecado, por exemplo? Não, sem sombra de dúvida que não. Especialmente porque, assim, algumas vezes... e todos nós temos muito isso. Nós respondemos à música, nós respondemos àquilo que está acontecendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da renovação carismática, existe uma questão muito clara de que você está no louvor, você está fazendo uma oração com unção,
ou você tem uma música que acaba sendo mais animada, que você vai responder, o seu corpo vai responder a isso. Tem um vídeo antigo que circula pela internet, que é de um senhorzinho dançando aquele santo que foi imortalizado pelo Padre Marcelo. Aquele vídeo é sensacional. E ele tá. Céus e terras passaram. Exatamente. Aquele vídeo é sensacional. Quando eu era coroinha, chamava do santo da vassourinha, né? O santo da vassourinha, exatamente. Céus e terras passaram. E Nossa, santo da vassourinha. Santo Isso da daí vassourinha. é baixo nível total. Mas, né? mas é verdade. Aí o pessoal, e ele começava a dançar e ele tava dançando um forrozão lindo. E eu acho aquele vídeo sensacional. E aí, se eu pudesse passar em todas as minhas formações, eu passava por formação para músico. Por quê? Porque se você perguntar, você vai falar assim, ele tá errado? Todos os músicos falam sim, e eu respondo, não. Ele tá respondendo ao que ele tá ouvindo. Nós respondemos a isso, né? Então, porque nós temos esses nossos instintos de responder à música, de responder ao som, né? Então isso para nós é muito importante. Então, assim, não é um pecado, não é? Mas o que se faz necessário é que nós tenhamos essa profunda compreensão do mistério, que nós nos adentremos no mistério, porque é aquela coisa, não, falou agora então que palmas na missa não pode, então é pecado. Não é pecado, não é? Mas a ideia é, vamos centralizar não em nós, não nas nossas emoções, mas no Cristo. Não é? Então, quando a gente olha para o Cristo, quando a gente deixa a liturgia falar por ela mesma, nós vamos perceber que, independente de onde você está, independente de que parte da missa você está vivendo toda a realidade. Santo Tomás de Aquino dizia assim, a Santa Missa ela é celebrada com mais solenidade que os outros sacramentos, porque nela se encontra todo o memorial da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. É isso mesmo. Então, deixemos-nos tocar, envolver pela liturgia, porque a liturgia ela é um outro mundo, porque ela é um ponto de convergência entre o céu e a terra. E quando a gente percebe que o altar não é o altar, mas que o altar é a pedra do sacrifício, mas também é a pedra da bênção, porque a comunhão vem do altar. Quando você percebe que o padre ele não celebra com aquelas roupas porque ele está sendo melhor do que os outros, como querem algumas teorias dentro da igreja, né? Algumas teologias dentro da igreja. Ele está daquela forma porque ele é o sacrificador, porque ele é o sacerdote e ele está agindo na pessoa de Cristo. Então, da mesma forma, eu gosto muito dessa visão simbólica, da mesma forma que Nossa Senhora deu ao mundo a Nosso Senhor em carne, a sacristia representa Nossa Senhora porque faz com que o Cristo saia dela, paramentado com as vestes humanas para a celebração da Santa Missa. Então, viver o mistério é perceber que em toda, mas também em cada parte, Nosso Senhor está presente.